Boa noite. Por aqui. Boa noite. Boa noite. Hoje a live com a vinícola Quinta Dom Bonifácio. Já entrou. Boa noite, Marina. Boa noite, tudo bom, Beto? Tudo bom? Então, Olá, prazer. Silvia, tudo bem? Marina? tudo bom? Tudo bem, Silvia? Que bom te conhecer também. É ótimo. Então, propus fazer a live hoje para falar um pouco dos vinhos da Quinta Dom Bonifácio. Vinhos, assim, que estão surpreendendo. E para você poder falar um pouco da vinícola, dos vinhos, acho bem interessante a gente conhecer uma nova vinícola aí e que está fazendo vinhos muito bons. Que bom, obrigada, Beto, obrigada. Que bela oportunidade, então, de deixar conhecer os produtos novos, né? De se abrir para as novas possibilidades, novas Sim, com marcas, certeza. isso é muito importante. Com certeza. Que... Nós trabalhamos somente com vinhos brasileiros, né? Nosso Uhum. foco é trazer para São Paulo e para o Brasil também. Enviamos para o Brasil inteiro vinhos brasileiros de alta qualidade. Nossa intenção é sempre buscar diamantes no vinho brasileiro. Que bom, que bom. E eu percebo que vocês trabalham e incentivam muito isso, né? Com muitas Sim, marcas e garimpando realmente, né? sim, garimpando. Com a pandemia, antes, ficava mais fácil, por exemplo, nós íamos para o Wine South America, lá fica mais fácil conhecer tudo. As Uhum. vinícolas normalmente estão todas lá, né? Sim, E, e, mas mesmo assim, depois a gente conseguiu garimpar bastante vinícolas novas. Bem interessante assim esse processo nosso. que bom. E tem muito espaço ainda. Às vezes clientes, por que vocês não trabalham com essa vinícola? Por que vocês não trabalham com aquela? E é Claro, e bastante, um achando número cada grande. vez mais opções, né? Sim, verdade. Mas eu vou te dar um feedback, então. Eu tô tentando levantar um pouquinho aqui o meu telefone para a gente conseguir se enxergar melhor. Mas então, Beto e Silvia, nós iniciamos, a Dom Bonifácio começou a comercialização dos vinhos no ano de 2009. Primeira safra que nós vinificamos foi 2007. Nós ficamos localizados aqui em Caxias do Sul, então, né? É uma região que produz muito vinho, porém não muito vinho fino, é mais vinho de mesa, né? Enfim, de Certo, variedades americanas. A Dom Bonifácio é a única vinícola em Caxias que produz exclusivamente vinhos finos e espumantes, tá? certo. Então, nós temos hoje em Caxias 60 hectares de variedades viníferas e toda a uva que nós processamos para a elaboração dos nossos vinhos e espumantes, então, é uma uva própria, tá? Nós não Ah, que legal. adquirimos uvas de terceiros. Então, a gente consegue ter uma matéria-prima de muita qualidade, a gente consegue fazer todo o manejo e cuidar do vinhedo de uma forma que a gente já direcione qual vinho que a gente quer no resultado final, né? Então, isso é muito Certo, importante para a elaboração de vinhos de qualidade. Hoje a gente ainda fornece uva para outras vinícolas, então o nosso excedente a gente comercializa, tá? certo. E nós produzimos o ano de 2020, então nós produzimos em torno de 120 mil garrafas. Esse ano a gente pretende aumentar um pouquinho, então, se tudo der certo, a gente de repente consiga chegar até 150 mil garrafas ano. Puxa, bastante.
Já é uma produção interessante, assim. Sim, Nós temos uma capacidade de armazenagem de 700 mil litros aqui na vinícola. certo. Mas acredito que a gente chegue no máximo até 500 mil litros para não fazer com que a gente tenha aí, de repente, uma falta de espaço, alguma coisa assim. A gente não quer crescer muito mais do que isso, então. Ah, legal. E seria vinificar toda a nossa matéria-prima, né? Então, Sim, digamos que a gente não venha a vender uva ou comercializar mais, a gente consegue vinificar toda a produção que a gente tem aqui. São duas propriedades, são duas fazendas, né? Uma fica em Santa Lúcia do Piauí e outra, então, que é onde eu estou agora, que fica em São Francisco, mais ou menos 10 quilômetros do centro de Caxias. São as partes mais altas da cidade, tá, Beto? A gente fica aí a mais ou menos 800 metros de altitude. Todo o nosso vinhedo é em dois estilos de condução, o Y e o espaldeira. Nós não temos aquele sistema mais antigo, que é o latada, porque sim. são todos os vinhedos plantados e idealizados, novos, tá? A gente não tem vinhedo antigo. Todos os vinhedos todas as uvas foram plantadas no ano de 2000, de 2000 até 2002 foi a implantação, tá? Entendi. Nós vendíamos uva, então, para miolo, né? Até o ano de 2005, ali 2006, a gente entregou toda a nossa produção de uva para miolo. Depois, então, a gente começou a vinificar com a marca própria e iniciar esse nosso processo produtivo. Interessante. Os fundadores da vinícola foram os meus tios, né? Um deles já é falecido hoje, os nossos primos que estão conosco aí. E um outro, então, saiu da sociedade. Quem cuida da vinícola somos eu, o meu irmão Gonçalo, que faz a parte de enologia, e a Isadora, que é a minha prima, que faz a parte de marketing. Eu cuido mais da parte comercial, então. É uma vinícola bem familiar, uma estrutura bem enxuta, e a gente toca aí o nosso negócio de forma bem... Não, como a gente interessante. acha que é correto. No começo do ano, nós adicionamos algumas vinícolas ao nosso portfólio, e a gente nem pensava em adicionar mais, assim, quando a moça Nina entrou em contato com a gente, mandou alguns vinhos, e não era a nossa intenção iniciar com vocês no momento, mas quando a gente conheceu os vinhos e vimos a qualidade, Não teve como. a gente está aqui com o Alta Gama Alta Gama Tinto, tem aqui também. que é muito interessante. Qual é o número da tua garrafa aí, Beto? O número da minha garrafa é o 385. Ah, eu tô com uma 1738 a minha, então. Aqui, ó. Então, gente, esse é um vinho que a gente elabora no lote 5, 2.700 unidades só desse produto. Os vinhos da Quinta Dom Bonifácio, eles se dividem em duas linhas. A linha Habitat, que é a nossa linha superior, onde a gente trabalha vinhos mais evoluídos, vinhos que a gente consegue amadurecer em barrica, garrafas numeradas. E nós temos a linha Quinta Dom Bonifácio, onde são vinhos e espumantes jovens, tá? Os espumantes no processo Charmat e os vinhos sem amadurecimento em barrica, justamente para transparecer a característica do nosso terroir, da tipicidade da nossa uva. E como eu falei, nós somos uma das únicas vinícolas que produz vinho fino em Caxias, então eu não tenho muitos comparativos. Essa linha Quinta é justamente para mostrar a característica da nossa uva. Como é o Merlot aqui em Caxias, como é o Cabernet, como é principalmente o Taná, que é a nossa melhor uva tinta que nós temos aqui. E por que eu levanto a bandeira do Taná? Porque quase todas as safras a gente consegue um bom índice de álcool nessa uva, né? Então, independente se é uma safra chuvosa ou não tanto chuvosa, a gente consegue ter um bom índice de álcool. Então, ela matura bem aqui na nossa região. Uma dúvida que o terroir não entra na região do Altos Montes. Não, é diferente. Isso. Legal. É diferente. Porque Flores da Cunha é próximo, né? Flores da Cunha é próximo, sim, mas a gente está mais ou menos uns 40 quilômetros, então é um território diferente, sim. O nosso solo legal. aqui é um pouco mais
argiloso, a gente faz correção de calcário, enfim. Então, é um terreno diferente aqui em Caxias. Certo. Interessante. Isso. Então, falando do que a gente produz, né? Tu mostraste o Alta Gama, que é o vinho top da vinícola. Ele é composto por 7 uvas e 3 safras, né? O lote 5, até tenho que olhar aqui, porque eu acabo não me retornando, mas ele tem Cabernet, Merlot, Pinot Noir, Petit Verdot, Antielota e Syrah, o lote 5. Safras de 2015, 17 e 18, tá? Ele passa por 12 meses de amadurecimento em carvalho. A gente faz microvinificações, colhe durante todas as safras, a gente faz isso, a gente colhe os grãos mais maduros e faz um corte, trabalha ele na barrica, então. E o resultado tá aí contigo, acho que tu já chegaste a degustar o tinto, né? Nossa, demais, que vinho. Lançamos o ano passado, então, o Alta Gama branco também. Esse, olha, você sabe que zerou, né? Chegou e esgotou. Aí chegou hoje à tarde, chegou no nosso depósito, não deu tempo de a gente pegar uma garrafa para mostrar aqui e já tem disponível, mas assim, esse vinho dá os parabéns pro enólogo, pro teu irmão, porque olha, o Alta Gama Bianco, o tinto é sensacional, mas o Bianco, assim, ele ficou muito interessante. Gostaria que você contasse sobre como vocês fizeram esse corte, muito interessante. Então, ele é um monovarietal, né, Beto? Ele é composto 100% por Chardonnay, porém a gente trabalha de 2 formas. A gente traz aqui um Chardonnay barricado, envelhecido 24 meses em carvalho, Chardonnay da safra de 2018, e a mesma parcela do vinhedo, o mesmo vinhedo, a mesma uva colhida 2 anos depois, né? 2017, né? Isso, deixa eu ver. 2017, isso. 24 meses de barrica, e depois, né? a safra de 2019, justamente. A safra de 2017, barricada 24 meses em carvalho, depois cortado com 50% da safra de 2019, sem barrica, daí só tanque de aço inox, tá? A gente trabalha com barricas francesas nesse produto, tanto nesse quanto no tinto, tá? Carvalho francês, da toneleria Segamorô, que é uma das mais renomadas, né, no mundo. Certo. E aqui a gente traz um vinho muito complexo, acho que até mais complexo do que o tinto, como tu falastes, né? Na verdade, ele ficou certinho, assim, sabe? Você não tem Ele ficou muito bem, assim, estruturado. Ele traz uma fruta muito presente ainda, ele tem a parte cítrica, né, do Chardonnay, ele traz essa parte, mas também ele tem uma evolução na barrica que ela está muito bem casada aqui. Sim. Por isso que esse vinho surpreende. Esse casamento entre a fruta e a madeira está perfeito no meu entendimento. Muito. Sim, então, muito ele não deixa nada a desejar aos grandes chardonnays do mundo, né, aos renomados, enfim, nem vale aqui lembrar tantos que existem, né? Mas a madeira casou muito bem e a gente não esperaria, né? A gente foi no primeiro branco que a gente permaneceu 24 meses em barrica, foi justamente um teste que nós fizemos e surpreendeu muito. Eu acho que agora a gente está, todas as safras a gente vai trabalhar com isso e para dar continuidade nesse produto. Mas foi uma surpresa para nós a tipicidade que esse produto teve na barrica, a evolução dele. Eu daria ainda pelo menos uns 5 anos desse produto na garrafa. Eu acho que ele tem um potencial de evoluir. Tem um frescor, tem um potencial de garrafa muito interessante aí. Ele, de repente, não é um vinho para ser degustado num happy hour, porque ele é um branco mais pesado, né? Sim. Se a gente for degustar ele num happy hour, com certeza não vai conseguir beber numa garrafa toda. Eu acho que nem é o caso, porque senão a gente vai acabar ficando um pouco alterado, porque ele tem 13 graus alcoólicos, né? Sim. Mas ele é um belo vinho para harmonizar, ele não... com pratos mais condimentados, até com o próprio bacalhau, que muitas vezes a gente indica um vinho tinto, né? Em função do corpo. Esse Chardonnay não faz feio não para nossa Páscoa, né? Não, ele maravilhoso.
assim, eu boto ele como um dos melhores chardonnays do Brasil, assim, com certeza. Na verdade, é diferente de tudo, assim. Que Ele bom. tem essa parte da barrica, 24 meses, você pensa, caramba, 24 meses de barrica para um chardonnay, né? Mas, ao mesmo É uma bela tempo, evolução. sim, então você tem essa parte do carvalho, do amanteigado, interessantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, você tem um vinho que ele tem uma acidez muito interessante, um frescor. Quer dizer, vocês conseguiram fazer uma união aí que incrível mesmo. Que bom, é uma E, surpresa para nós também. E agora a gente vai dar continuidade nesse produto. São sempre garrafas bem numeradas, né, Beto? Porque boa parte do Chardonnay que nós temos a gente colhe para fazer os nossos espumantes, que hoje é a nossa maior demanda, né? Mas existe sempre aquela parcela do vinhedo onde a gente deixa maturar mais, né? Realmente ficar um Chardonnay um pouco mais maduro para a elaboração do vinho tranquilo. sim. Mas nós não temos uma grande parcela para que a gente disponibilize. Então, em torno de sempre 2.000, 3.000 garrafas é a produção desse vinho. A gente não tem como exceder muito mais do que isso. Não, eu assim, quando eu conheci, nós adoramos o vinho. Você falou que não é um vinho, acabamos matando ele bem rápido, porque ele é gostoso, é um vinho interessante. Bom, E, e ele ofereci para alguns clientes, um foi falando para o outro, assim, de repente zerou. Nós bom. temos já pedidos dele, o pessoal querendo comprar ele. Eu não tenho muitas garrafas na vinícola ainda, viu? Então, A gente vai ter que fazer um a gente estoque. já garantiu algumas. E eu vamos ter que devo ter umas fazer. 400 garrafas só na vinícola ainda Ah, dele. muito obrigado pela informação. A gente vai ter que fazer um estoque maior, né? O Tá Pedro certo. Cardoso está perguntando a madeira de quanto tempo de uso? Primeiro uso dela. É o primeiro uso. Isso, são barricas de Segamorô justamente para vinho branco, né? Primeiro uso. Certo. E não, muito interessante. E vinhaço mesmo. Estão de parabéns. O Que bom, Gonzalo, que né, bom. que é o Gonçalo. Gonçalo, Isso, está de Gonçalo. parabéns. Olha, muito Obrigada, interessante. Beto. E esse retorno dos nossos clientes, esses retornos dos nossos parceiros é muito importante. Positivo, negativo, a gente sabe que paladar cada um tem o seu, né? E a gente e nós aqui da Vinícola Dom Bonifácio gostamos de elaborar vinhos para todos os paladares, para todos os momentos. Então, por isso que eu te comento, aqui nós temos os vinhos para consumo rápido, vinhos frutados, vinhos leves, e hoje a gente está comentando dos vinhos mais evoluídos, né? Dos vinhos mais Sim, barricados, dos que têm passagem por carvalho. Mas nós também elaboramos os vinhos mais leves e mais frescos, né? Então depende muito do paladar de cada um sim. e da hora que cada um quer beber. Eu gosto de iniciar, nós gostamos de iniciar assim com vinhos que chamam atenção, sabe? Depois a gente vai entrando com outros rótulos. Esses chamaram muito atenção. O Paulo fez uma pergunta, né? Que safra que é? Acho que ele não estava na live. Respondendo, então é um corte de safras e de formas de vinificação, né, também. Isso, Na verdade, não é são de dois. forma de vinificação. A vinificação é feita da mesma forma, tá? Porém, o amadurecimento é diferente. Isso. A safra de 2017, então, ela é amadurecida em carvalho, né? 24 meses de carvalho, e a de 2019 permanece em tanque de aço inox. 50% de cada na Isso. garrafa. Uhum. Não, Isso ótimo. mesmo. Excelente. Eu trouxe um outro vinho aqui para a gente comentar, então, seguindo na linha dos vinhos mais evoluídos, que é o Doppio. Ele é um corte Sangiovese e Merlot. Isso. Muito interessante. Justamente. Aqui nós tivemos uma inspiração, por que não, de um vinho que eu gosto muito e eu acho que que nós temos uma tipicidade do Sangiovese
que é a tradução dele é sangue de jovem, né? Sim. Então, nós temos algumas uvas diferentes plantadas aqui na nossa região. O Sangiovese é uma delas. Nós não conseguimos trabalhar o Sangiovese de forma varietal. Ele é um vinho que não tem tanto corpo, né? Ele falta um pouco de expressão. Mas ele traz uma característica aromática muito grande aqui para nós. Sim. Então, na linha Habitat, a gente gosta muito de trazer vinhos mais complexos, de instigar um pouco a memória olfativa, né? Dos nossos consumidores. Então, o Doppio, ele é um corte Sangiovese Merlot. Ele traz a jovialidade do Sangiovese e a parte aveludada, né? Aquela coisa de preencher bem o paladar do Merlot. Nós nos inspiramos na região de Chianti na elaboração desse produto, né? Que é o berço do Sangiovese. E ele traz uma experiência muito interessante também. Ele tem ainda um frescor muito presente, né? Mas ele é um vinho que combina muito fácil. Ele é super versátil e é um vinho que eu gosto muito de levar para casa porque ele surpreende também. O pessoal... Infelizmente, nossa, mas é brasileiro esse vinho? Cara, não me fala isso, né? Claro que é brasileiro. Então, a gente tem, ainda o pessoal não descobriu muito bem o que o nosso terroir pode trazer, mas é um vinho que eu gosto muito de apresentar e é bem intrigante. Não, nós adoramos também. Muito aromático, assim, um aroma, sabe, bem, assim, intrigante, que te faz querer mais, assim. Uhum. E o Merlot aveludado mesmo. Ele é um vinho que enche assim, muito bem o paladar, né? Não faz a gente salivar. E ele casa com muitos pratos, né? Em função dessa parte versátil que ele tem. Os dois vinhos são da mesma safra, as duas uvas. Não, o Doppio, o lote 3 que eu tô falando agora, né? Ele é composto por o Merlot da safra de 2018, envelhecido em carvalho, tá? Em torno de 80% é Merlot. O restante, então, desculpa, 70% Merlot. 30%, então, é Sangiovese da safra de 2019. Ah, interessante. Mas aí tem passagem por barrica? Só o Merlot. O Sangiovese não. Merlot. Isso. Nosso Sangiovese ele não tem tanto potencial de guarda. Então, quando a gente trabalha vinhos em barrica aqui na Dom Bonifácio, a gente gosta que esse casamento exista de forma perfeita, onde a fruta não fique mascarada. Sim. Então, o Sangiovese, a fruta iria matar. Então, por isso que a gente optou por trabalhar só o Merlot. O Sangiovese é evoluído em tanque de aço inox apenas. Bem interessante. O Merlot, quanto tempo em barrica? 12 meses. 12 um meses. ano. Uhum. De carvalho de primeiro uso? Primeiro uso francês. Interessante. Nós adquirimos algumas barriquinhas de carvalho americano, porém ainda já colocamos alguns vinhos aí da safra de 2020, porém não tiramos ainda. A gente está acompanhando a evolução. Não, outro vinho muito bom. Nós adoramos o vinho. Que bom. Foi o que você falou. Ele tem assim um aveludado no Merlot, bem interessante, bem gostoso. E o aroma assim do Sangiovese, assim, porque o Sangiovese está tendo muito sucesso na Serra Catarinense, né? Nós temos algumas. E eu nunca imaginei que aí também fizesse um bom Sangiovese e me impressionou. Ótimo. Sim, eu até não sei te dizer aqui na Serra quais vinícolas que elaboram Sangiovese, mas não é uma uva muito cultivada, não. Mas nós, além do Doppio, a gente utiliza também na elaboração do nosso espumante Brut Rosé. Ele leva em torno de 10% de Sangiovese, que traz um aroma de fruta vermelha fresca, sabe? De morango, de ameixa, assim, até uma fruta mais preta. Ele agrega muito a parte aromática. Esse aqui é bem interessante. Doppio, parabéns também, vinhaço. Obrigada. Eu acho, a gente procura vinícolas que os enólogos têm essa parte de ousar nos cortes, sabe? De querer fazer coisas novas, de sair da mesmice, misturar uvas. Do jeito que você falou, o Doppio ele tem o Merlot com passagem barrica, o Sangiovese você preferiu manter a fruta. Então você fez um vinho casado, assim, que ficou muito interessante.
Sim, ele tem um frescor e uma presença de paladar muito interessante. Aqui na vinícola a gente justamente tem... Eu trabalho Cabernet e Merlot, né? Mas Sim, trabalho mais na linha mais jovem, mais fresca. Nos vinhos que a gente costuma trabalhar para mais evoluídos, enfim, o Cabernet não é uma uva que a gente costuma fazer com que ela evolua, porque dificilmente a gente consegue um Cabernet com um índice de IPT sim, alto ou com um álcool mais elevado. O Cabernet eu confirmo, sim, é uma uva muito tardia e tem algumas safras que a gente realmente não consegue elaborar um Cabernet de qualidade. E também as pessoas já estão já tem um estilo de Cabernet que dificilmente o brasileiro se encaixa no estilo de Cabernet que as pessoas gostem de degustar, né? sim. Então já tem aquele Cabernet chileno que já inundou o mercado aqui no Brasil e as pessoas se habituaram muito com aquele estilo. Então, dificilmente a gente consegue atingir o estilo de Cabernet que as pessoas ainda são habituadas a degustar. Então, por isso que a gente opta por cortes, por variedades diferentes, Sim. por novas coisas, né? Para as pessoas que realmente se abrem para conhecer vinícolas e uvas, cortes diferentes. Nós iniciamos com esses 3 vinhos. Para iniciar, mas vocês têm outras diversas, né? Eu vi que vocês Sim. têm um Syrah, né? Temos, e uma Um Syrah tipicidade muito que legal também. gostaria que você falasse um pouco sobre ele também. O Syrah que está aqui em São Paulo e na Serra da Mantiqueira, está virando bem, e aí vocês fizeram um Syrah. Logo, provavelmente nós vamos ter também. Sim, então, o nosso Syrah tem uma característica diferente da que é colocada em São Paulo. Geralmente, os Syrahs de São Paulo são vinhos mais tânicos, mais encorpados e amadurecidos em madeira, os que eu tenho provado, Sim, né? sim. Sim. O nosso, ele é um Syrah um pouco mais leve, mais fresco, ele traz a pimenta preta, aquela fruta negra, porém ele não é tão tânico. Não tem um tanino tão excessivo, a gente não precisa domar esse Certo. tanino. Ele é um vinho pronto para beber da safra, sabe? Então até assemelho muito a um gamay, alguma coisa assim, aquela cor bem intensa, porém aquele corpo mais leve, mais fresco, mais fruta. Não, no nosso caso aqui, a gente opta por não trabalhar na madeira justamente para não ter aquele vinho amadeirado sem fruta, né? Então a Certo. gente traz a característica do nosso terroir, que é um vinho com bastante fruta e não tanto corpo, ele é um vinho mais leve no paladar. Esse é o Interessante. nosso Syrah. O Pinot Noir nós provamos já também. Não colocamos no nosso portfólio por enquanto, mas com certeza logo a gente vai colocar, porque é muito interessante o Pinot Noir também. A O gente sabe que Taná não. nós provamos. Sim. O Taná, então, como eu comentei, é a uva tinta que nós temos uma melhor maturação do nosso vinhedo todo, tá? Nós temos 14 variedades viníferas plantadas, a Taná é a tinta que se destaca aqui para nós. Mas falando da Pinot Noir, o que acontece com o nosso Pinot? Pré-pandemia, 70% da nossa venda, Beto, eram de espumantes, tá? Pós-pandemia, então, isso inverteu um pouco. A gente está vendendo hoje 50% de espumante, 50% de vinho, que é o que nós gostaríamos de levar para o restante aí do nosso caminho, tá? Sim. Mas o Pinot Noir, então, nós elaborávamos, a gente separa praticamente quase todo para a elaboração do espumante, porque a gente elabora os nossos espumantes brutes com Chardonnay e Pinot Noir, tá? É as duas uvas que a gente utiliza. Mas a gente sempre deixa um percentual do vinhedo para fazer o vinho tranquilo, onde ele tem que maturar mais, né? E evoluir um pouco mais aí para a gente conseguir um índice de álcool e de IPT e tudo que a gente precisa mais elevado. Porém, tem algumas safras que a gente não consegue fazer com que essa uva mature, porque chove muito e a gente acaba perdendo, né? Então, a gente não consegue elaborar o Pinot Noir tranquilo em todas as safras. Nós conseguimos elaborar em 2015, que foi o nosso lançamento, e 2018, que é o que a gente está vendendo agora, tá? São poucas garrafas, em torno de 3.000 garrafas também desse produto. Mas é um vinho que a gente gosta muito de cultivar, a gente tem todo um carinho por essa uva.
e ela tem uma certa dificuldade, sim, de elaboração. É uma uva de casca fina, a gente sabe que a abelha gosta muito da Pinot Noir, né? Então, conforme ela vai ficando madura aí, a gente faz com que o rendimento seja menor no vinhedo, né? Mas o nosso Pinot é muito característico, desde a coloração até a parte olfativa, enfim. É um Pinot que surpreende, traz justamente a característica aí do Não, bem nosso interessante. terreno. Logo mais a gente vai ter ele. A gente escolheu iniciar com esses três que nós achamos assim fantásticos. Os dois altagamas, dois vinhaços assim, tipo, muito bons mesmo. E o Dópio também muito interessante. Não falando que os outros não são muito bons. Mas vimos assim neles assim, sabe, o Chardonnay assim é demais assim. Ele tá apaixonado pelo Chardonnay. Daqui a pouco eu vou até ficar com ciúmes. Não precisa, Nossa, cada um ele tem só seu lugar. fala nesse Chardonnay. Realmente é muito bom. A gente provou e ele realmente é assim, é muito bom. Que bom, gente. Nós ficamos realmente muito felizes. Acredito que é esse o caminho, né? Vamos nos mantendo assim e melhorando dentro do possível. Sim. É isso mesmo. Um dos clientes perguntou aí se você tem safras mais antigas desse Chardonnay. Qual é a safra mais antiga que você tem? Não, nesse estilo envelhecido em carvalho, 2017 foi quando nós iniciamos. A gente vai ter um novo lote agora dele. Acredito que a gente lance aí por agosto só, não antes disso. Agosto ou setembro, mas aí já são vinhos na sequência, assim. O primeiro que nós fizemos foi 2017. E vai ser igualzinho. Sim, também Vai ser o corte de mesmo 2 corte. safras, já da safra de 2020, né? Com barrica de 2018. A safra de 2020. Isso, a safra de 2020 vai trazer muita coisa boa aí para nós. A gente vai ter alguns lançamentos. Na parte dos tintos, acredito que só em 2022, não esse ano ainda. Mas o Alta Gama Branco já vai uma parcela de vinho da safra de 2020, sim. Não, muito bom. E o melhor de tudo é a gente gostar, passar para os nossos clientes, os clientes gostarem também. E isso é um feedback assim sensacional. Realiza, né? Sim, sim. Sim. Gratificante. E, na verdade, o que a gente descobre que os clientes falam é isso, é que é muito difícil ter um vinho com fácil acesso em São Paulo, né? Então, a gente ter esses vinhos aqui para entrega imediata é muito bacana mesmo, porque o pessoal gosta muito e tá sempre aí fazendo a recompra com a gente, né? Eu falo que nossa melhor propaganda é essa recompra do cliente, né? Que realmente a gente acertou no vinho, né? Então, a gente tem mais de 300 rótulos. O cara recomprar o mesmo é porque realmente a gente acertou no vinho. Com certeza, gente. Vocês fazem um excelente trabalho por aí. Os clientes de vocês têm um portfólio vasto para escolher, né? E o bom é que vocês trazem essas novidades e o pessoal ir se abrindo para conhecer. Esse é o mundo do vinho que vai encantando o pessoal, né? E cada vez mais consumidores estão sendo adeptos ao vinho e a gente agradece a isso. Sim, a pandemia ajudou muito o vinho brasileiro, né? Dificultou tantas outras coisas, mas o vinho foi um dos beneficiados nesse período. Com certeza. Eu acho que de uma descoberta que está se tornando uma realidade. E você sabe que você está falando das uvas, que a Cabernet Sauvignon para a região não é tão interessante. Um enólogo me falou uma vez que o Brasil ainda não descobriu as uvas perfeitas assim para o terroir. Então é um processo de testagem, de cada vez ir testando novas uvas, sabe? E interessante vocês terem quantas variedades vocês têm mesmo? Nós temos plantadas? 14 variedades plantadas. O Brasil é muito grande, né? Por isso que eu te falo, Flores da Cunha está aqui do meu lado, o Bento também, mas são tipicidades, são terroirs diferentes, né? Sim.
Aqui em Caxias, como eu falo para vocês, a minha melhor uva tinta é o Taná. Eu diagnostiquei isso, que no meu terreno a melhor uva tinta é a Taná. Das que eu tenho plantadas, né? O meu Chardonnay é diferente, o meu Sauvignon Blanc é diferente, eu não tenho comparação. Se a gente for degustar com outros, cada um tem a sua tipicidade, mesmo a gente tendo 30, 40 quilômetros de distância, né? Sim. Não, muito bom. A gente vai aumentar esse portfólio da vinícola aos poucos. Bom. E já iniciamos com esses 3, acho que quem está assistindo a live, aí, quem vai assistir, depois a gente vai deixar disponível, gravado. Esses 3 rótulos aí que a gente trouxe são sensacionais, muito bons mesmo. E vamos aumentar aí com vocês, que uma vinícola, uma nova descoberta e muito interessante mesmo. Estão de parabéns. Obrigada, gente. Agradeço o carinho, a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Convido vocês para virem até a vinícola assim que vocês se sentirem à vontade de viajar. É possível, né? A gente está sentindo falta de ir visitar as vinícolas no sul, que olha... Sim. Porque a gente é muito... Vocês deviam fazer isso com frequência, né? Sim. Sim, com certeza. E agora com essa pandemia, aí eu acho que também tá feio, né? Aqui em São Paulo tá eu acho complicado. Que tudo, né, gente? Tá só... Mas logo passando a gente vai aguardando a vinícola visitar vocês para... Isso, venham sim. Vai ser ótimo. Direto na barrica, que é o que a gente mais gosta de fazer. Que ótimo. Agradeço muito conversar com vocês. Parabenizo pelo trabalho que vocês fazem de acessibilidade aí ao vinho brasileiro. A gente deve muito a pessoas, formadores de opinião como vocês. Muito obrigada. E espero muito conhecer. Muito obrigado. A gente está se vendo Marina. Aqui, né? Mas eu espero poder abraçar, apertar a mão de vocês claro. Aí em breve. Mesmo. E que a gente possa degustar belos vinhos juntos, mostrar algumas novidades que a gente já está pleiteando aí o lançamento. Fazem 15 dias, a gente está inclusive aí na nossa pré-venda, disponibilizamos um conhaque de envelhecimento de 10 anos. Eu vi. Né? Eu adoro conhaque. Isso. Um número bem limitado também de garrafas. Eu também fumo charuto, né? Então, harmonização perfeita. Nossa, e o conhaque brasileiro tá... O brand, né? Isso. O brand brasileiro tá muito interessante, eu vou querer provar o de vocês também. Vamos degustar junto aqui quando vocês vierem, então. Legal. Vou aguardar. Combinado, Marina. Perfeito, Obrigada pela disponibilidade aí, então, de nos apresentar e falar um pouco de vocês. Parabéns pelo trabalho. Né? A gente sabe que o trabalho familiar, trabalhar em família também não é fácil. Nós dois aqui também passamos por isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Tenham uma boa noite, uma ótima semana e muitos bons vinhos para vocês. Obrigada a todos os nossos clientes que estiveram aí presentes. Uma boa noite para todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau.